Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. E aí, pronto para mais uma análise política e jurídica? Então você chegou no canal certo. E hoje o nosso canal está repleto de informação. Só para você se situar, hoje é dia 16/1, hoje é o nosso quarto vídeo do dia. E olha que eu me seguro para não postar mais, porque cada hora tem uma coisa nova acontecendo. E agora a gente vai falar de um caso aqui muito importante e de uma cena que vai dar muito o que falar ainda. Romeu Zema e Luiz Inácio Lula da Silva. O Zema acabou de fazer agora há pouco uma manifestação sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Só que a gente tem que ponderar algumas coisas até eu chegar nessa declaração do Zema. Primeiro, o Zema é do Partido Novo, um nítido e claro opositor do governo Lula, mas não é bolsonarista. Isso você tem que entender. E Zema está incomodado. Não só Zema, como Tarcísio e como outros governadores, 14 ao todo, que não apoiaram Lula no segundo turno das eleições. Por quê? Porque Lula deu corda e está armando a situação para que Ibanez continue afastado. Tanto é que o Lula assinou o decreto de intervenção do afastamento de Ibanez, tirando a segurança pública da mão de Ibanez e chancelou ali o afastamento de Ibanez por 90 dias. O que eu quero que você perceba aqui, tá? E isso é importante. Tarcísio de Freitas é um opositor de Lula na ala ideológica, mas entenda, Tarcísio já teve reuniões com Lula, Zema também. Alguns bolsonaristas mais radicais chegaram a criticar Tarcísio por causa da reunião que ele já teve com Lula. Vocês têm que entender uma coisa importante. Inclusive, o Dallagnol, que é aquele procurador da Lava Jato, fez um vídeo nesse sentido. Tarcísio, Zema, o Ibanez, dentre outros, têm a responsabilidade para com o povo do seu estado. Eles foram eleitos governadores. Eles não são presidentes e nem estão concorrendo uma eleição contra Lula. Pelo menos ainda não. O grande fato é que eles não podem se alinhar ideologicamente com Lula, ou não querem se alinhar ideologicamente com Lula, mas alinhamentos econômicos são necessários. Então, uma cena que você vai ver muito é Zema com Lula, é Tarcísio com Lula, e isso não quer dizer que sejam traidores. Mas não quer dizer que no ponto ideológico não vão criticar. Exemplo, eu trago para você o exemplo do que o Romeu Zema falou. O Zema, lá sobre o que aconteceu com Ibanez no Distrito Federal, falou que o governo Lula fez vista grossa para posar de vítima. O que o Zema falou, e eu vou fazer a leitura com você aqui agora, tá? Nessa segunda-feira, agorinha há pouco aconteceu, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltou a falar sobre os protestos que ocorreram em Brasília, quando as sedes do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal foram depredadas. As declarações de Zema foram dadas durante a entrevista à Rádio Gaúcha. Zema criticou o governo PT. Na avaliação dele, houve erro também, talvez até proposital, olha como é grave isso, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse de vítima. Tem sentido. Lembrando que Zema também chegou até em ato de defesa ao governador do Distrito Federal, Ibanez, criticou o Alexandre de Moraes, falou que a decisão que afastou o Ibanez, dada por Alexandre de Moraes, foi arbitrária. Ele reconheceu. Decisão judicial a gente cumpre, mas a gente não é obrigado a concordar. Tá? Então, ele falou que é ilegal, uma vez que Ibanez foi eleito pelo voto popular. Não pode uma decisão de um juiz retirar um governador eleito, ainda mais sem o devido processo legal. E aqui ele fala que Lula errou. E errou de propósito. E aqui eu vou trazer um ponto emblemático para você novamente. O ministro da Defesa de Lula. Será que o ministro da Defesa de Lula também não tem responsabilidade sobre os atos ocorridos? O Múcio? Pois é. O que Lula fala sobre isso? Lula admite erro de avaliação de Múcio na repressão aos golpistas que invadiram as sedes dos três poderes.
O presidente disse que o ministro da Defesa segue contando com a confiança dele, mas reconhece o erro. Pois é. Mas se houve erro do Ibanez, por que ele está afastado? Se houve erro do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, por que ele está preso? Vocês entendem a proporção disso e os questionamentos de Zema? Então, resumindo isso aqui para você, Zema disse que Lula sabia e fez isso de propósito. Esse foi o ponto trazido por Romeu Zema. Só que a coisa não para por aí, não. Ainda vai um pouco além. E eu trago aqui um editorial para que você veja da Gazeta do Povo, tá, pessoal? A reação aos atos em Brasília expôs uma divisão entre aliados de Lula. Presta atenção. Além da depredação ao prédio do Palácio do Planalto, o episódio de vandalismo em Brasília no último domingo provocou uma divisão entre os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, sobre qual seria a reação do governo no caso. De um lado, integrantes da base petistas subiram o tom e cobraram uma reação mais enérgica do petista em relação a integrantes do próprio governo. Paralelamente, outra ala tem defendido que o presidente adote um tom mais moderado no intuito de não ampliar a crise política. A palavra que eu resumo aqui para você é literalmente crise política. E aqui eu já falei para vocês a crise que já está sendo gerada com os governadores dos demais estados que não apoiaram Lula no segundo turno. Mas também agora vamos falar do nosso parlamento. Já tem gente que não está gostando nada do que Lula vem tomando como medida para reprimir os atos que ocorreram, inclusive com ataques a Bolsonaro. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados e continuará sendo com 99% de certeza, já subiu o tom e disse para que Lula pare de atacar Jair Bolsonaro, principalmente devido ao fato de que ele está criando uma crise institucional ainda maior. Outra coisa que Lira falou para Lula: eleição acabou. Agora vai fazer o seu mandato, vai fazer a sua gestão, porque você ainda está criando mais conflito com o povo. Foi o que Lira disse. E hoje, ele disse outra coisa em relação a isso. Ele falou: o meu CPF é um, o do Bolsonaro é outro, disparou Arthur Lira, nitidamente incomodado com os ataques que a ala do PT e da esquerda, em especial, está fazendo ao Bolsonaro. Lira quer que exista sim uma punição para os envolvidos em atos radicais no Distrito Federal, mas quer tranquilidade nas apurações. Segundo Arthur Lira, falou inclusive para alguns aliados parlamentares, ele entende que está virando um verdadeiro circo que o PT está fazendo em cima disso tudo. E já está ficando chato e criando conflitos, inclusive para ele, em relação a aliados que podem votar nele, e está sendo cobrado o Lira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, concedeu entrevista em Brasília, hoje, segunda-feira, e afirmou que todos os indivíduos que participaram das manifestações radicais no dia 8 de janeiro no Distrito Federal serão penalizados. Lira ressaltou, porém, que se deve ter tranquilidade na apuração da responsabilidade de cada um. Essa foi a fala proferida após questionado sobre o papel. Olha o que ele disse: cada um responde pelo que fez. O meu CPF é um. O CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento e investigar todos os aspectos. A nossa fala não muda. Todos que praticaram e contribuíram para esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos, o que ele destacou. E eu concordo, tem que haver uma punição dura e severa para quem realmente praticou esses atos. Mas olha só o quanto Lira está incomodado. A base da esquerda está endossando o tempo todo o ataque a todos aqueles deputados que foram aliados de Bolsonaro e querem a cassação ou suspensão do mandato deles. Lira não quer isso. E olha só o que Lira falou: Lira isenta Nicolas, Clarissa e André de acusações sobre os atos.
Advogados alinhados à esquerda pediram investigação contra os parlamentares eleitos junto à PGR. Enquanto Lula continuar endossando esse tipo de ação, ele está criando um conflito com o Lira. Só que Lula esquece que o responsável pela caneta que assina o impeachment, assim como Cunha foi em relação a Dilma, é Lira. Lembrando a ele que hoje mesmo o Alckmin já falou que concorda plenamente com as decisões tomadas em relação à educação que foram tomadas por Temer e que Temer fez uma ótima gestão. Então, cuidado que Alckmin pode ser o Temer do momento e Lira pode ser o Cunha do momento. Tá? Isso é importante que a gente entenda. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nesta segunda-feira, hoje de novo, que não vê motivos para que os deputados Nicolas Ferreira, Clarícia Tércio e André Fernandes sejam responsabilizados pelos atos de vandalismo realizado em Brasília no domingo. O grupo Prerrogativas foi formado por advogados alinhados à esquerda política. Pediu à Procuradoria-Geral da República que eles sejam processados e respondam por incitação a atos violentos. Pois é, o Arthur Lira também apoiou Bolsonaro. Mas por que eles não têm coragem de pedir o afastamento de Lira? Lira vai ganhar e vai ser o presidente da Câmara de novo. E cresce o número de deputados que estão incomodados com Lula. Por isso, um grande número já assinou, inclusive, que está contrário à intervenção. Eram 37, agora já passa de mais de 43 deputados que já falaram que são contrários à intervenção. E esse movimento contrário a tudo isso, que já está ficando assim incomodado com essa reação feita pelo PT em relação aos atos e aos parlamentares bolsonaristas, estão crescendo. E há uma grande possibilidade que o Arthur Lira exploda a qualquer momento, bata a mão na mesa e perca a paciência com Lula e os deputados do PT que estão fazendo isso. Lembrando que Lira ainda é o presidente da Câmara. E vai continuar. Por quê? Porque na véspera da eleição, Lira reajusta a verba do gabinete de todos os deputados. Lira conta com todos os votos dos deputados, inclusive a base bolsonarista. Essa também está incomodada. E a outra base, de direita, a base do Centrão, está incomodada com as medidas tomadas por Lula. E isso pode gerar um grande problema, sem sombra de dúvidas, para Lula. Tá? Porque Lira, como eu disse, repito, é quem tem a caneta do impeachment na mão. E pedido, meu amigo, é o que não vai faltar. Não tenha dúvidas que com o Congresso eleito, e a maioria conservador, não vai faltar pedido para impeachment de Lula. Não tenha dúvida disso, tá? Então essa foi a análise de hoje, desse vídeo. Perdão. Espero que vocês tenham gostado. Coloca no comentário aí se gostaram, se não gostaram, tá? E o que a gente pode melhorar nas análises para vocês, tá bom? Um abraço, Deus abençoe muito. Fiquem com Deus.